paz, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos aqui no canal. Você que não é um inscrito, inscreva-se. Você que já é um inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus alcance a mais pessoas e elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre o primeiro versículo de Gênesis. O primeiro versículo de Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já se inicia dizendo que o mundo não é fruto do acaso, o mundo não é fruto da aleatoriedade, mas nós temos um Deus criador, um Deus que projetou todas as coisas, um Deus que planejou toda a criação. Nós não somos frutos do acaso. Você não é meramente fruto de uma relação sexual, mas Deus projetou a sua vida. Deus projetou todas as coisas. Toda biodiversidade que existe no planeta foi algo que Deus desejou, foi algo que Deus planejou. E se nós analisarmos este versículo apenas, vamos dividir ele em três partes. A primeira parte diz assim: no princípio, porque é muito importante nós entendermos um princípio. Nós só entendemos o final de um processo quando nós voltamos no princípio desse processo. Nós só entendemos as últimas coisas quando nós entendemos as primeiras coisas. Nós só entendemos Apocalipse quando nós entendemos Gênesis. Nós só entendemos o final de um produto quando nós voltamos na matéria-prima deste produto. Um carro, quando ele é projetado, por exemplo, quando ele está numa linha de produção, você só compreende ele no final do processo, quando você compreende todo o período deste processo. Da mesma forma, nós só entendemos onde estamos e para onde vamos quando nós entendemos de onde viemos. Então é importante nós entendermos de onde viemos para sabermos onde estamos e para onde nós vamos. Então a Bíblia ela já começa dizendo, olha, no princípio, a primeira parte. A segunda parte, criou Deus. Deus ele já entra na categoria de criador, de um ser que cria e que não é criado, que gera e que não é gerado, que forma e que não é formado. Deus ele é autossuficiente. Aristóteles ele dizia que existia um primeiro motor que precisava movimentar sem ser movimentado, causar sem ser causado. Aristóteles era um filósofo grego que ele dizia que era necessário a existência de um motor autossuficiente que movimenta todas as coisas sem ser movimentado. E Tomás de Aquino, ele usa essa linguagem aristotélica e diz, olha, este primeiro motor que Aristóteles estava falando é Deus. É um ser autossuficiente que causa sem ser causado, que cria sem ser criado, que gera sem ser gerado. E é por isso que o versículo já começa dizendo que Deus é um Deus que cria e não que é criado. Um Deus que cria todas as coisas. A Bíblia diz, olha, Deus criou os céus e a terra. Interessante que aqui os céus está no plural. Deus criou os céus. Então nós vemos que não existe apenas um céu. Eu acredito num céu tridimensional. O primeiro céu é este que nós vemos, onde estão as nuvens, onde voam os pássaros. O segundo céu é os céus astrofísicos, onde estão as estrelas, as galáxias. O terceiro céu, onde está o trono de Deus. A Bíblia diz que apóstolo Paulo diz, ele comenta em 2 Coríntios, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. A Bíblia diz lá em Isaías que um anjo ele disse, olha, exaltarei o meu trono acima das estrelas do céu
e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então existe uma outra dimensão acima das estrelas do céu, na qual está o trono de Deus, na qual Deus habita, na qual Deus governa todas as coisas. Então aqui em Gênesis já está dando menção de que existe mais de um céu, um céu tridimensional. Deus criou os céus e Deus criou a terra, a porção seca, aquilo que é palpável, aquilo que é físico, aquilo que é material, porque os céus também diz respeito a espaço, diz respeito a firmamento, diz respeito à gravidade. Os céus é o espaço onde habita todas as coisas, é o firmamento onde sustenta todas as coisas, é a gravidade onde permanece sustentado todas as coisas. E quando Deus diz que criou a terra, Ele está dizendo que Ele criou a matéria dentro desse espaço. Ele criou a porção seca, Ele criou aquilo que é palpável, aquilo que é material. E a Bíblia continua dizendo no versículo 2, porém a terra estava sem forma e vazia. Interessante que tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria tem forma, tudo que Deus cria é belo. E é interessante quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Esse verbo que a Bíblia diz aqui, estava, dando menção a tempo, a algo temporal, algo que se tornou sem forma e vazia. Aqui entra uma teoria interessante de que ela se tornou sem forma e vazia com a queda de Lúcifer, né? Com a queda do diabo. É uma teoria interessante. E olhando esta teoria, olha que interessante, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus ainda estava pairando sobre as águas, estava ali sobre as águas, gerando. E então disse Deus, haja luz. A primeira atitude de Deus para trazer forma à terra foi trazer a luz. E a Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é a luz do mundo. Olha que interessante, nós havíamos perdido a forma, nós estávamos vazios de Deus. E o que Deus fez? Deus enviou Jesus, e Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz dos homens. Jesus é aquele que nos volta à forma, que nos traz beleza. Jesus é aquele que ilumina o nosso coração, que preenche o vazio na nossa alma. Ele é esta luz. Se você se sente sem forma, se você se sente vazio, meu amado, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para o Espírito Santo. Só Ele pode trazer a forma novamente, só Ele pode preencher o vazio da sua alma. É Cristo, é Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Fique com Deus, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Deus te abençoe.